o programa de entrevista Conspira Analisa. O nosso programa é dedicado a refletir, conversar e debater sobre questões que afligem os trabalhadores e as trabalhadoras com os temas da atualidade. E hoje o nosso programa é dedicado a dialogar sobre o plebiscito popular de 2025 por um Brasil mais justo. E o nosso convidado para falar sobre esse tema é o professor Luciano. Ele é diretor da executiva da APOESP. Bom dia, Eliane. Bom dia, Dani. Bom dia a todos que podem estar assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que vai estar assistindo. É um prazer estar aqui no Conspira Analisa para estar dialogando sobre uma questão tão importante como essa do plebiscito popular, que neste momento está ocupando as ruas, tentando ganhar mentes e corações pelo Brasil afora, num debate tão importante quanto esse que esse plebiscito traz para a gente, que a gente vai dialogar nesse Conspira Analisa. Obrigada, Luciano. E antes da gente começar a nossa entrevista, conversando com o companheiro, eu já vou pedir para as pessoas que estão assistindo o nosso programa Conspira Analisa, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, manda para o seu grupo de amigos, para os trabalhadores do local de onde você trabalha, para que esse nosso debate e a conversa sobre esse tema seja proliferado o máximo possível e a gente tenha bastante participação nesse movimento organizado por setores progressistas, por setores da esquerda, por sindicatos. Eu não vou falar demais, porque o nosso convidado é que vai estar dialogando com a gente sobre esse tema. Luciano, então vamos começar de uma forma bastante didática, que essa que é a intenção também, é que esse programa e essa nossa conversa chegue também a trabalhadores que não têm informação sobre o que é o plebiscito e sobre o tema deste em especial, né? Então, a primeira pergunta, ela é bem didática. O que é um plebiscito popular e qual é o seu objetivo? O plebiscito é uma ferramenta, inclusive uma ferramenta constitucional, né? O plebiscito é uma ferramenta de consulta ao povo, consulta popular. Nós temos aí duas ferramentas que estão na Constituição Federal, né? Artigo 17, se eu não estou enganado, artigo 14 e 17 da Constituição Federal, que ele estabelece que, para fazer uma consulta popular, o governo federal, não só o governo federal, o governo estadual, o governo do Distrito Federal, o governo municipais, eles podem usar esta ferramenta do plebiscito ou referendo. A diferença entre os dois é que o plebiscito ele traz temas para serem abordados, que deveriam ser abordados pelo governo. O referendo ele já tem uma proposta determinada e quer consultar o povo se ele quer ou não a utilização dessa proposta. Nós tivemos, inclusive, vários modelos recentes aí, a consulta sobre o armamento, que foi um referendo sobre o armamento da população, foi um referendo feito durante o governo Lula ou foi Dilma. Tivemos a consulta no início dos anos 2000 sobre a ALCA, né, que era a Aliança Livre dos países da América Latina, de comércio, né, da América Latina, a ALCA, que foi um plebiscito. Então, ela é uma ferramenta utilizada normalmente pelo governo, da forma institucional, mas ela também, como esse plebiscito que está acontecendo agora, ele inclusive tem o nome de plebiscito popular porque ele não é institucional, não foi feito pelo governo, mas sim ele cresce na ânsia dos movimentos sociais, de partidos progressistas ou mais à esquerda, de sindicatos. É um movimento que cresce da população sobre uma pauta que, inclusive, está no Congresso Nacional hoje, né? Que é a questão da redução da jornada sem redução
do salário. Só que ela traz outras pautas, né? Esse plebiscito ele tem a ideia de fazer uma consulta ao povo do que ele acha sobre essas propostas e poder levar para tanto o Executivo Nacional, o presidente, como para o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara de Deputados, de uma forma a mostrar que a população deseja que essas propostas sejam colocadas em votação no Senado, na Câmara de Deputados, para que seja aprovado. Ou seja, é uma forma de pressionar o poder público, tanto o executivo como o legislativo, a aprovar pautas que sejam reivindicações da população em geral. Então, o plebiscito é essa ferramenta. Ela tem uma ferramenta via institucional. Via institucional, ela tem a forma de consultar o povo. Sem ser institucional, crescendo pelo anseio da população, dos movimentos, dos sindicatos, dos partidos, ela tem uma via de pressionar o poder público a apresentar e aprovar propostas que visem a melhora da vida da classe trabalhadora e da população que necessita tanto dessa aprovação. Acho que a palavra que define o plebiscito é dele ser um mecanismo de pressão popular, né? E talvez um outro maior ganho dele é você ter a possibilidade de pegar temas para dialogar com os trabalhadores, né? Você se aproximar da população trabalhadora, a população que está em casa, né? Sobre temas que o afligem. Então, vamos para essa. Você falou isso na Só sua última. uma Ui, questãozinha, né? lógico, pode falar. Rapidinho, que eu lembrei agora, inclusive. É que no Brasil, a gente utiliza pouco isso, né? O governo utiliza pouco isso. Mas, normalmente, o plebiscito ou referendo, né? As duas, o modelo é o mesmo, ele é muito utilizado em vários países, até mesmo no momento da eleição. A gente tem o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, em que as eleições elas são por estados, só que cada estado, cada região tem o direito de colocar qualquer consulta popular que quiser. Então, normalmente, as consultas acontecem durante o período de eleição. Lá em alguns estados dos Estados Unidos, onde foi aprovado que o aborto é uma questão de saúde pública e ele é feito de forma, como é que fala, não criminosa, né? Hoje ele não é crime em alguns estados dos Estados Unidos, ele surge a partir de um plebiscito e pressionando o poder público a aprovar. E não só isso, né? Em outros países, como a própria descriminalização do uso de drogas no Uruguai, a liberação do uso de maconha em outros países da América Latina, ela foi feita a partir de plebiscitos, a partir de referendos. Então, é uma ferramenta extremamente importante, é um mecanismo extremamente importante e que no Brasil a gente devia usar mais, porque é uma forma da população ter voz mais ativa dentro da vida política do país. Certo. Então, além de pressionar o poder público sobre uma vontade popular, ela também politiza a população, né? Porque você traz o debate à tona para as pessoas falarem, conversarem sobre, buscar informação sobre. Muito bom. Então, vamos fazer o seguinte: vamos agora, assim, você aproveitar nessa nossa segunda pergunta, falar quais são os temas centrais que vão fazer parte do plebiscito, né? Me parece não, são 4 temas, né, que eles dialogam entre si e que eles estão diretamente relacionados com a melhoria da vida da população. Então, quais são esses 4 temas? Então, na organização desse plebiscito, primeiro assim, a gente inicia esse processo ainda o ano passado, no final do ano passado. O processo inicial que eu digo é assim, procurando as organizações, partidos, sindicatos, movimentos sociais, movimento estudantil, que estivessem de acordo com essa movimentação. No início desse ano, a gente meio que já tinha fechado uma pauta, que a pauta era justamente a luta pela redução de jornada sem a redução do salário, que é o movimento já que ele surge no Brasil como o VAT, né, a vida além do trabalho. A deputada Érica Hilton, que apresenta a proposta de redução
de fim da escala 6x1. A proposta inicial, inclusive, é de uma escala 4x3, 4 dias trabalhando e 3 de descanso. Há um debate muito grande, a extrema-direita, inclusive, tenta descaracterizar essa pauta do fim da escala 6x1, só que aí nisso os movimentos entram no início do ano e começam a assentar. A princípio, não é princípio, inclusive sinalizando para ter algumas perguntas dentro desse plebiscito. Só que aí a gente teve que ir enxugando, debatendo, e chegamos aos 4 temas centrais que são reduzidos em 2 perguntas. Iríamos ter 3, só que achamos melhor fazer somente com 2 perguntas e deixando em aberto para cada região que quisesse inserir uma terceira pergunta sobre um tema regional, poderia. Em São Paulo até apontamos sobre a questão da educação, da privatização e tudo mais, mas acabou ficando só nas 2. O Rio de Janeiro eu sei que tem uma terceira pergunta sobre a questão, se eu não estou enganado, de segurança pública lá. Mas essas 4 perguntas, elas foram divididas são 4 temas divididos em 2 perguntas. A primeira pergunta é o fim da escala, se você é a favor ou não do fim da escala 6x1 e da redução de jornada sem a redução de salário, porque é extremamente importante a gente dialogar sobre esse tema, que é um tema que nós já estamos atrasados, nós, enquanto Brasil, estamos atrasados. Esse tema está sendo discutido no mundo inteiro, justamente por conta do avanço tecnológico, do avanço que as empresas estão tendo. Nós já estamos quase saindo de uma nova revolução industrial, que é o 4.0, e ainda não debatemos. Nós temos países como a Alemanha, a Inglaterra. Na Inglaterra, a grande maioria das empresas está passando pela experiência da escala 4x3, da redução de 44 ou 40 horas para 36 horas semanais. Você tem casos como Nova Zelândia, que já está nisso há muito mais tempo. O caso da Inglaterra que eu falei, existem empresas, inclusive, que estão dialogando com o trabalhador para que o trabalhador defina a sua própria escala, mas dentro das 36 horas. Se ele quer fazer essas 36 horas em 4 dias ou 5 dias, e é um diálogo aberto a partir dessa pressão. Então, nós, enquanto Brasil, estamos atrasados. Por isso, esse tema é tão importante. E a outra pergunta, que é uma pergunta que também estamos muito atrasados, que é a questão da taxação das grandes fortunas. A taxação dos super ricos, porque a gente sabe que, inclusive, é uma minoria brasileira, se eu não estou enganado, é 1% da população brasileira que está classificado dentro desses super ricos e que a quantidade de impostos que eles pagam inferior, é muito inferior à que a classe média e que a grande maioria da população paga hoje no país. Pra você ter uma ideia, a gente, quem ganha acima se eu não estou enganado, a última tabela sem correção era 5.900. Quem ganha acima de 5.900 estava pagando 27,5% de imposto. Porém, os super ricos, de imposto de renda, né? Porém, os super ricos, eles não estão inseridos aí, inclusive porque grande parte da fortuna deles tem aqui no país. Eles pagam uma média de 2,9% de imposto. E isso é absurdo. Enquanto os super ricos têm muito dinheiro, não pagam IPVA de seus jatinhos, de seus helicópteros, de seus iates. O povo em geral, que tem lá seu carro popular, paga imposto, que varia de estado para estado. Aqui em São Paulo, por exemplo, é 2% se eu não estou enganado, é de 2% a 5% de imposto de IPVA. Ou seja, a grande carga tributária do país ela fica nas costas da classe média e da classe trabalhadora mais precarizada, enquanto os super ricos estão fora disso aí. Então, essa segunda pergunta é justamente sobre a taxação das grandes fortunas e sobre a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Este debate, inclusive, é um debate que está muito forte. Essa semana a gente viu a aprovação no Senado para isenção de imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos, que já é uma pequena vitória. Não vou nem dizer vitória. É um pequeno avanço. Mas a gente está avançando e está conseguindo pressionar. Porque, inclusive, dentro de comissões, no Congresso Nacional, o fim da escala 6x1 já foi aprovado nas comissões. Agora ele vai para o debate.
Ele vai para o debate na Câmara, que é um debate caro para a gente. E que, por isso, o que aconteceu essa semana dentro do Congresso Nacional, na retomada dos trabalhos, em que a extrema-direita faz todo um movimento para prejudicar toda a pauta que poderia ser discutida, dizendo que não vai discutir nada antes de votar a anistia, porque tem que anistiar isso tudo porque o Bolsonaro, além da tornozeleira, agora ele está em prisão domiciliar, é um movimento que para a gente é caro, só que a gente não vai negociar dentro disso. A gente está vendo aí que o governo dos Estados Unidos tentando se envolver no judiciário brasileiro, tentando tirar nossa soberania com o apoio dessa extrema-direita. E aí essa extrema-direita tenta fazer todo esse barulho, só que eles não estão conseguindo. Porque, minimamente, há uma consciência que o tarifaço do Trump é prejudicial para o empresariado brasileiro e para toda a população, e ninguém quer abraçar essa ideia, a não ser a família Bolsonaro, essa extrema-direita que defende uma única família, a família Bolsonaro, né? Então, esse debate para a gente é muito caro e muito importante. E aí ele aparece dentro desse plebiscito, esses 4 eixos. A primeira pergunta dentro do fim da escala 6 por 1 e da redução de jornada sem redução salarial, e a segunda pergunta tão importante também, se você é a favor da taxação dos super ricos e da isenção de imposto de renda até para quem ganha até R$ 5.000. E está funcionando bastante, e a gente está aí na rua. Você falando aí que nós já tivemos como pauta aqui no nosso programa, foi até com o companheiro Ezio, a gente conversou sobre o movimento pela redução, pelo fim, né, da escala 6 por 1, né? E uma questão que a gente dialogou naquele período, e que agora é válido também, lógico, é tão atual quanto, o quanto nós temos no Brasil, os resquícios escravocrata, bem colonial na relação capital e trabalho, né? E até hoje a gente ainda encontra trabalhadores em situações análogas à escravidão. Então, para colocar o quanto essa pauta ela é urgente e quanto essa pauta ela é necessária, né? E uma outra coisa, eu passo para ti, que eu acho bastante interessante quando a gente vai também discutir essa questão pelo fim da escala 6 por 1, é a de que há vida além do trabalho, né? Ou seja, o trabalhador tem direito a lazer, o trabalhador tem direito a conviver com a sua família, o trabalhador tem direito a cuidar das pessoas idosas da sua família e tem direito a tempo livre, que o capitalismo impede a gente de pensar, de viver a vida de uma forma mais plena, com tempo livre. Eu faço do meu tempo que sobra, para além do trabalho, o que eu quiser. E a gente vive realmente numa escravidão nesse sentido aqui no nosso país, né? E na América Latina, né? Como países subdesenvolvidos, né? Vai lá, Lu, desculpa, dei um corte Na aí. última, é interessante você colocar tudo isso, porque assim, você vê que na última reforma, essas reformas, inclusive, que a gente tem que pressionar governo Lula é esse que a gente apoiou e que continua apoiando, mas que a gente tem que também tentar dar uns puxão de orelha de vez em quando. A reforma trabalhista, não, a reforma da Previdência, a última que aconteceu, que ela é necessário que a gente consiga reverter isso, porque na última reforma da Previdência, a gente coloca uma aposentadoria para 65 anos. E a gente vê que lá, na teoria do fim da escravidão, existia a lei do sexagenário, que quem já tinha 65 anos, estava perto da morte, já não precisava trabalhar. Agora a gente tem que continuar trabalhando mesmo depois de 60. É absurdo isso, né? Então, esses resquícios da escravidão ainda estão muito em cima. Tanto é que nesse governo, esse governo Lula 3 agora, logo quando entra, a quantidade de descoberta de trabalhos análogos à escravidão é absurda. O primeiro ano foi, assim, uma coisa doida. Ao ponto, inclusive, da gente levantar o fim da escala 6 por 1 e dentro de toda a pesquisa trabalhista que foi feita para chegar nesse plebiscito, para chegar na proposta que a Erika Hilton tem, no movimento Vida Além do Trabalho, né? A gente descobre, por exemplo, uma rede de supermercados do Rio Grande do Sul que tinha uma escala 10 por 1. Ou seja,
nada tão ruim que não possa piorar mais um pouquinho. Sai dessas escalas. E é um absurdo, porque o trabalhador ele precisa ter tempo para o lazer, para o descanso, para a convivência familiar, para tudo isso. E não é que não quer, o trabalhador quer isso. Ele quer poder acompanhar a vida escolar do filho, ele quer poder levar o filho para passear na rua, seja para andar de bicicleta. Só que numa escala 6 por 1 é gritante que ele não consegue. E aí a gente vai chegar ao ponto justamente do que lá atrás o Lenin, inclusive, chega a falar em um dos seus livros, que é o trabalhador ele vai ser colocado a chegar no limite do seu corpo, que ele não vai conseguir pensar em política, ele não vai conseguir ter uma vida ativa política, ele não vai nem querer saber disso, ele só quer saber de descansar, é o mínimo. Então, por isso é tão importante esse movimento. Certo. Tem duas questões que você já na sua fala apontou. Você falou do fim da reforma da Previdência, mas a reforma trabalhista também. Eu acho Uhum, que esse plebiscito ele traz à tona novamente essa nossa bandeira, que não adianta também você só reduzir a jornada, né, sem redução de salário, se você não tem um trabalhador com direitos. Então, a sim. reforma trabalhista, ela está na nossa pauta do dia, sim, né? Uhum, E vamos aproveitar que você falou um pouco sobre o Congresso, né? A cada semana, na verdade, a cada dia, nós estamos vivenciando um quadro caótico em Brasília, né? De quem são esses deputados da extrema-direita eleitos, infelizmente, pela população, né? Infelizmente, talvez o plebiscito ajude a gente a popularizar o que é esse congresso, que é um congresso contra o povo. Né? Quem uhum, sabe a gente, para a próxima eleição, sim, a gente reverta um pouco, que muitos desses canalhas não sejam eleitos, né? Mas hoje nós temos aí um congresso contra o povo, antipopular, que apresenta projetos para defender uma família, os uhum. interesses de uma família em nome dos interesses de toda a população brasileira, né? Você acha que o plebiscito ele pode contribuir também para um enfrentamento com esse setor, de dar um levante na população contra quem é esse, primeiro para saber quem é esse Congresso e também alavancar os movimentos organizados, os partidos de esquerda, os setores progressistas, para a gente tomar as ruas mais uma vez. Né? Eu acho que é mais uma iniciativa da gente tomar as ruas. Você Uhum, acredita que o plebiscito, o resultado desse plebiscito, possa contribuir para um enfrentamento com esse setor da extrema-direita? uhum. Eu penso o seguinte, Lívia, Helena, são duas situações, né? Primeiro, a gente mostrar a cara para o povo. A importância desse plebiscito é mostrar que ainda existe luta, que ainda existe movimento organizado, e que esse movimento organizado ele luta pela classe trabalhadora. É importante porque assim, neste momento que a gente está passando, há uma tentativa absurda, além da reforma trabalhista que você cita, que é muito importante a gente tentar reverter isso, há um movimento muito grande pela descaracterização da CLT. A CLT, que nos traz o direito da classe trabalhadora, que esses direitos eles são reconhecidos mundialmente. Os brasileiros que saem daqui e vão trabalhar fora, eles falam da falta que faz um 13º, da falta que faz férias remuneradas, da falta que faz final de semana remunerado, e o Da descanso falta que semanal, faz o SUS, da falta que o faz o Sistema SUS. Unificado de Saúde. Justamente. Enquanto isso, você tem uma burguesia que, além de ter muito dinheiro, de não pagar imposto, ainda quer tirar o pouco que a classe trabalhadora tem. Aí você percebe que os coaches, os influencers aparecem dizendo que a CLT é um atraso, que aquilo ingessa a classe trabalhadora. Eu tive que lidar com isso essa semana em sala de aula, no 8º ano, os meninos chamando o outro, seu CLT. Eu falei, mas por quê? Ah, não, porque CLT é ruim. É ruim aonde? Tive que explicar, mostrar para eles. E aí, quando você mostra, nossa, professor, eu não sabia disso. Só que isso é no universo de 30 alunos da minha sala ali, que eram os que estavam presentes.
Agora, a gente precisa ampliar, e aí este debate, essa é a primeira parte. A ideia do plebiscito é ir para a rua e para debater isso com a população, para mostrar que a gente não está parado e que a gente precisa defender. A gente precisa defender nossos direitos. Não dá para achar que, não, vamos todo mundo virar MEI, vamos todo mundo trabalhar por aplicativo que a gente vai ganhar mais. Isso é a falácia dessa burguesia, que é o tal do empreendedorismo. E esse empreendedorismo tem custado o direito do trabalhador. Então é importante esse debate do plebiscito da gente conseguir dialogar com a população. O segundo ponto importante, ele cai em continuidade desse primeiro. Por quê? Veja bem, dia 12 de julho, a gente fez um ato aqui em Guarulhos, na rua, para o lançamento do plebiscito em Guarulhos. Tínhamos ali em torno de 300 a 400 pessoas na rua, o que já é muita gente ali no centro de Guarulhos. E dialogando, e num sábado, 12 de julho, desculpa, 12 de julho, um sábado, dialogando justamente com a população ali do centro, que é onde está o comércio, das pessoas que têm a escala 6 por 1. Nós fomos abraçados pela população do centro de Guarulhos. Foi maravilhoso. Aplaudido. Eles gostaram, viram e reconheceram. E aí ele vai para a rede social, ele vai para a internet para pesquisar o que é isso. E aí ele vai encontrar o deputado Marcos Feliciano da extrema-direita dizendo que é um escárnio querer acabar com a escala 6 por 1, porque o trabalhador ele se sente bem de trabalhar até a exaustão. Quem ele pensa que é para dizer que o trabalhador se sente satisfeito de trabalhar até a exaustão? Isso é uma fala do movimento nazista, da Alemanha nazista da Segunda Guerra Mundial. Então é um absurdo. Então, isso serve para a gente como um gás a mais para a gente mostrar quem é essa extrema-direita que hoje ocupa o Congresso, quem são os deputados que estão defendendo os direitos da classe trabalhadora lá dentro. E, vou te dizer, ele tem funcionado nesse sentido, porque tem muito deputado do Centrão que recuou, que já veio apoiar a proposta, que já está dialogando, inclusive, com o mandato da deputada Erika Hilton, de como faz para incorporar, para estar dentro dessa proposta. Isso é importante. E esse papel, esse plebiscito tem cumprido. Os dois. O papel de dialogar com a população e de fazer pressão nesse Congresso. Esse Congresso que é tão, olha, é terrível. Esse Congresso, como você falou, essas últimas semanas foi de cair o queixo. A gente vê os caras colocando esparadrapo na boca, no olho, no ouvido. A Erika Hilton teve um dia até que ela deu risada, que ela falou, não dá para vocês fazerem o seguinte, vai só para lá, deixa a gente trabalhar e continua com esse esparadrapo na boca, que a gente não é obrigado a ouvir vocês. Porque seria o melhor, né? Com certeza, com certeza. Luciano, faltam duas perguntas. A penúltima é sobre. Você é professor da Rede Pública Municipal de São Paulo, né? Da Rede Pública Estadual de São Paulo. E nós que somos professores, eu também sou professora, né? Nós vamos estar dialogando com os professores e fazendo o plebiscito com os professores. Como é que essa pauta do serviço, às vezes parece que ela é uma pauta que está voltada para o serviço privado, mas ela também dialoga com os servidores públicos. E de que forma o plebiscito dialoga na pauta dos trabalhadores que são servidores? Sim. Olha, eu vou te dizer que ela dialoga bastante. Como você pontuou lá no início da nossa conversa, você falou dos 4 temas, então é a redução da jornada sem redução do salário e da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. E esses são os principais que dialogam. Nós aqui em São Paulo, quer dizer, não é só São Paulo não, é nacional, né? Foi aprovado alguns anos atrás, foi instituída a lei do 1/3 da jornada, que para a gente ainda não é o suficiente. Nós, do Sindicato da POS, nós defendemos que, no mínimo, teria que ser uma jornada 50-50, né? Metade da jornada em sala de aula, metade da jornada fora da sala de aula. Esse era o nosso objetivo, mas conseguimos conquistar nacionalmente o 2/3, 1/3. 2/3 em sala de aula, 1/3 fora.
E aí o governo do estado de São Paulo deu uma maquiada, transformou a hora-aula em minutos, para dizer que os minutos, inclusive os minutos de intervalo e de troca de aula, eles são considerados como parte da nossa jornada fora da sala de aula. Então é absurdo como isso foi feito, e inclusive está na justiça, porque a gente pede via justiça que seja cumprido a lei do piso, né? Não só o pagamento do piso salarial de forma que esteja dentro do salário, mas também o da jornada de 1/3, 2/3, que a gente precisa. Isso aí já dialoga, porque nós estamos nessa luta da redução de jornadas sem redução salarial há mais anos ainda do que tem o VAT. Então, os servidores públicos, eles já têm uma luta institucionalizada pela redução de jornada sem redução de salário. Nós, enquanto da educação, temos essa luta há muitos anos e não vamos parar por aí. E aí isso dialoga diretamente com o professor, que é justamente que ele tenha esse direito do tempo fora da sala de aula para preparar suas aulas, do tempo fora da sala de aula para corrigir suas atividades, e não que cada dia mais ele perca esse tempo de fora da sala de aula para cumprir obrigações do momento da aula, que ele seja obrigado a cada vez ter mais aulas. E que, inclusive, para a gente é terrível. Nós queremos um salário digno, inclusive para que a gente não precise acumular. Como você bem falou, eu hoje sou um professor que acumulo. Eu tenho um cargo na rede municipal em São Paulo e um cargo na rede estadual aqui em Guarulhos. E isso é cansativo. E aí, ao invés do governo modificar isso, do governo me pagar um salário digno, um salário que eu não precise acumular, inclusive poderia até proibir o acúmulo, desde que tivesse um salário digno, né? Mas, ao invés do governo fazer isso, o que ele faz? Ele dificulta o acúmulo, ele tenta colocar mais horas de trabalho para os professores na rede estadual para dificultar o acúmulo que ele tem com as redes municipais. Então, esse diálogo da jornada já é um diálogo que é muito bom para a gente fazer com o professorado, com os servidores. E a isenção, como eu já falei, o nosso salário está tão precarizado que se a gente conseguir hoje aprovar a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, o professorado vai ter aí o seu 14º salário. Isso vai representar, no final, segundo o Diese, que tem uma pesquisa muito boa no site deles, quem estiver interessado pode dar uma procurada lá. Segundo o Diese, se a gente tiver a isenção de imposto de renda até R$ 5.000, isso vai representar, no decorrer dos 12 meses, um outro salário no final do ano. Ou seja, vai ser um ganho para o professorado se a gente conseguir essa aprovação. Então, dentro das duas perguntas, dentro dos 4 temas, mas as duas perguntas, elas contemplam os servidores. Então, por isso que esse plebiscito é tão importante, porque ele pega tanto os setores privados, né, a empresa privada, seja ela construção civil, seja ela o pessoal dos condutores, o pessoal dos químicos, metalúrgicos, sejam eles de qualquer setor privado, inclusive da educação, né? Mas ele pega também o serviço público, que tem uma jornada estafante, que tem tido uma jornada estafante, que tem adoecido justamente por conta dessa jornada estafante e desses baixos salários. Então a gente consegue transformar não, na verdade, não é transformar, é demonstrar para o professorado e para os servidores que essa pauta, ela inclui o serviço público, sim, e ela é representada também para o serviço público. E isso é importante. É uma pergunta muito importante que você fez e espero que eu tenha respondido. Não, com certeza, com certeza. Vamos para a última pergunta, então? Ela é bem prática, né? É como as pessoas que estão nos assistindo, elas podem, né, participar do plebiscito, né? Chegou a ter uma informação na rede que as pessoas poderiam participar virtualmente, mas me parece que não existe essa possibilidade, né? Tem que ser presencial, tem cédula, então, como é que vota, quem tem direito de votar, qual é o período que vai estar ocorrendo o plebiscito, quem quer votar, aonde ela pode se dirigir, tá bom? Então, acho que essa é a última pergunta para a gente fechar com chave de ouro aí esse tema.
Isso, para gente já ir para esses finalmente, então, só informar. Ontem a gente teve uma plenária nacional do plebiscito, onde a maior parte dos estados entraram. Como foi assim? Essa plenária foi chamada essa semana para ontem à noite, e aí normalmente é online, né? Essas plenárias elas são online. As reuniões estaduais é que a gente tem feito presencial, mas a nacional é online. A gente fez um levantamento. Nosso objetivo dentro desse plebiscito inicial era de tentar a coleta de, no mínimo, 4 milhões de votos. Só que com toda a participação, a gente aumentou essa meta, até dobrou a meta. A gente estabeleceu que o nosso objetivo é chegar a 10 milhões de votos. Só que o plebiscito ele começou dia 1º de julho e ele vai até o dia 7 de setembro. Então, nós temos 2 meses aí, 2 meses e 7 dias, que é o mês de julho, o mês de agosto e esse mês de setembro, para chegar nesse objetivo. A participação, ela tá bem plural, inclusive. Ela está bastante plural. Nós tínhamos dialogado nós tínhamos dialogado e ainda é esse o objetivo. O objetivo é dialogar com a classe trabalhadora, com a população. Então, é ir para a rua, e que a eleição online ela ficaria para o final de agosto e início de setembro, caso fosse necessário para a gente atingir esse objetivo. Só que é uma organização muito ampla. E como essa organização é muito ampla, tem muita gente participando, tiveram alguns erros no começo, que soltaram os QR Codes para votar pela internet e tudo mais. Esses votos serão aceitos. Inclusive, hoje eles representam algo em torno de 500 mil votos, esses online. Só que a ideia é a gente ter maciçamente uma votação física. A gente está na rua, a gente está dialogando com a população para pegar quantos mais votos seja possível. Pra você ter uma ideia, nós temos na APOESP 94 subsedes e a sede central, todas elas estão com urnas fixas. Então, em cada região que tiver APOESP, a pessoa pode procurar o sindicato, não precisa ser filiado para votar no plebiscito, não precisa ser filiado E à nem POS, professor, nem a né? E nenhum não outro precisa sindicato. ser professor, né? Não precisa ser professor. Pode ser qualquer pessoa. Passou lá, viu a placa da POS, eu quero votar, entra lá, pede, vai assinar a lista de presença, que inclusive a lista de presença ela é composta pelo nome da pessoa, o número de celular do WhatsApp e a assinatura. Esses são obrigados. A gente não quis colocar como obrigatório CPF e RG, porque as pessoas estavam com medo por conta dos escândalos recentes do INSS. Então, a gente deixou em aberto. Então, cada número de celular é um voto. Ele contabiliza como um voto. E aí a pessoa pode entrar nas subsedes da POS, procurar para poder votar. Mas, fora isso, normalmente, nos centros de grande circulação tem barraquinha. A gente está tendo aí a Flipay no centro de São Paulo, que inclusive o Ricardo Nunes boicotou e tentou proibir ela de ser feita, mas ela está acontecendo essa semana, que é a Feira Literária de Produção Independente. E lá na Flipay tem uma banquinha fixa durante essa semana. Ontem, Jones Manuel estava por lá, chegou até a comentar sobre a questão do plebiscito. Essa semana passou por lá também o Thiago Ávila, que é o nosso grande lutador e representante da luta contra o genocídio de Israel para com a Palestina. E temos uma banquinha fixa lá, assim como nas estações de São Paulo tem tido, nas estações de metrô, estações de trem, Os nas sindicatos, feiras. né, Luciano? Os sindicatos que são Aqui em filiados à Guarulhos, CUT, à aqui em Intersindical. Guarulhos a gente conseguiu um comitê aqui em Guarulhos com 15 entidades. Todas Ótimo. as entidades estão com urnas fixas. Então, você tem sindicato filiado à Força Sindical que está com urna fixa, você tem todos os sindicatos filiados à CUT com urna fixa, você tem movimento social, como a Cozinha Solidária aqui do Vermelhão, que está com urna fixa. Nós da POS já começamos, estamos rodando as escolas aí para pegar o máximo possível de votos de professores, e não só isso. Os bancários têm ido muito para a feira, para a estação de trem, então toda essa mobilização, campo de várzea,
O futebol da cidade já sabe o que é plebiscito, porque já levamos. O Havana tem levado, os clubes da Zona Leste têm levado as urnas. Então, é muito importante a votação, mas principalmente o diálogo com a população. Aqueles que estão organizando já sabem disso, mas é importante que quem vota também leva a palavra do plebiscito para o fundo da sua família, para dentro da família, para dentro da igreja, para dentro do boteco, o terreiro, aonde quer que vá, leve a ideia do plebiscito. Porque a ideia deste plebiscito é fazer com que a população participe ativamente da política do país. E a gente precisa mostrar que não vamos aceitar calados todos esses ataques. A Câmara, o Congresso, nós não temos nenhuma confiança nesse Congresso, mas a gente sabe que a pressão popular ela pode fazer esse Congresso modificar. Essa semana, já 2 semanas atrás, votaram pelo PL da devastação, aprovaram, a gente está fazendo uma pressão para que o governo Lula vete ele por completo, o veto é por completo, e só que nós não vamos aceitar calado tudo isso. A gente vai para cima e tem que mostrar que a população está do nosso lado. Os atos pelo plebiscito têm sido numerosos, têm sido muito bons, mas a gente precisa aumentar isso. Então, esses números de participação física podem até aparecer baixo, mas eles não na reunião ontem passaram alguns números que eram até baixos, mas que a gente falou, isso não condiz com a realidade, porque na verdade no final de agosto é que a gente vai contabilizar, vai realmente contabilizar os votos. Você tem uma ideia que em Guarulhos a gente já tem, pelo último levantamento que a gente tinha feito, a gente estava quase chegando em 10 mil votos. Mas eles não foram contabilizados ainda, porque, na verdade, todo mundo está colhendo voto e depois a gente contabiliza junto com a Nacional. A gente manda as fotos, os votos, as listas de presença e tudo mais para bater, para mostrar que foi feito. Então, isso é mais para o final de agosto, mas é importante a participação. E ele está forte na rua e é para a rua que a gente vai. Luciano, obrigada por essa conversa que a gente estabeleceu aqui hoje. Foi muito esclarecedora, foi bem didático, foi uma conversa leve. Ou seja, aonde tiver trabalhador, nós temos a tarefa de levar o plebiscito, esse mecanismo de pressão popular, para que a gente, principalmente, avance na consciência da classe trabalhadora. Nós precisamos derrotar essa extrema-direita que nos massacra, que retira direitos e tirar sem anistia nenhuma para esses golpistas, né? Então, acho que o plebiscito também tem essa tarefa, dar a voz àqueles que realmente necessitam, que são os trabalhadores e as trabalhadoras, certo? Eu quero agradecer, o Conspira Analisa agradece a sua participação, queria que você desse um salve aí para a gente finalizar o nosso programa. Eu agradeço muito o convite e responderei a este chamado todas as vezes em que for convidado. E é uma importante ferramenta justamente de diálogo com a população, de diálogo com aqueles que utilizam as redes sociais. Então, por isso, o Conspira Analisa está de parabéns por estar fazendo esse trabalho também de conscientização. Assim como o plebiscito quer buscar a conscientização política da população, o Conspira Analisa faz isso. Não é direcionado apenas para um grupo, para os professores. Não, ele é direcionado para todo o povo, porque a gente precisa dessa organização. A gente precisa dialogar com a população e nos organizar. Organizados, a gente sabe que a gente pode derrotar essa extrema-direita e deixar claro que anistia não vai ter anistia, vai ter que pagar pelos crimes que cometeram, e fascista a gente não dialoga, a gente combate. O fascismo a gente vai combater ele nas ruas e vamos acabar com ele, vamos amassar ele, porque a população vai estar organizada, tá bom? Muito obrigado pelo convite, um abraço a todas e todos. Obrigada, Luciano. E aí a gente encerra o nosso programa Conspira Analisa e deixando aqui um like, um comentário e compartilhe. Obrigado e até o próximo programa.